Olá, tudo bem? Hoje eu quero ensinar como fazer ancô de feijão azuki. Ancô é o doce do feijão. Nós vamos usar o feijão azuki. É bem fácil, nós já aprendemos como se faz com o feijão carioquinha. E hoje eu quero ensinar como podemos fazer com o feijão azuki. Então vai ser um vídeo com muitas dicas. Você precisa ficar comigo até o final para poder aprender a fazer um ancô muito bem feito. Você já é inscrito no canal? Se não é, por favor, se inscreva e ative o sininho e compartilhe. E se você gostar do vídeo, por favor, curtam o vídeo também. O nosso ingrediente é só 650 gramas de feijão azuki, 615 gramas de açúcar cristal e uma pitadinha de sal. São estes ingredientes. O azuki, eu já escolhi bem esse feijão. Você precisa sempre escolher bem, que às vezes tem aqueles grãos que não cresceram o suficiente, tem aqueles grãos que estão ressecados, às vezes tem pedrinha, então tem que ser retiradas. Escolhe bem o feijão, lava e depois já põe na panela e põe um pouco de água e dá uma fervura durante 5 minutos. Qual é o propósito dessa fervura? É para tirarmos o sabor forte que tem o feijão. Qualquer feijão seria bom fazer isso, né? Mas nós não fazemos. Mas esse feijão azuki, a gente quer um doce bem suave, gostoso, então vamos fazer todas as vezes dessa forma. Ferve 5 minutinhos, despreza essa água quente e coloca água fria, joga uma vez, né, porque a água fica morna, e depois coloque água fria e deixe no demolho. Esse período de demolho pode variar, desde 2 horas até uma noite toda. Depois vamos cozinhar o feijão, normalmente como nós cozinhamos o nosso feijão todos os dias. Da mesma forma, vamos cozinhar até ficar bem macia, depois vamos amassar, tirar a casca, passar na peneira, depois coar aquela polpa que eu passei pela peneira, e essa polpa nós vamos apertar bem, tirar todo o excesso de líquido e vamos para a panela com açúcar para apurar. Então é muito fácil de fazer esse doce, só que tem algumas dicas muito importantes. O meu feijão já está cozido, eu não vou filmar essa parte de colocar o feijão para dar uma fervura, tal. Esse cozimento é normal, né? Tranquilo. Agora eu já tenho o feijão cozido e vamos para o próximo passo. Eu vou colocar aqui um pouco de água gelada porque está muito quente. E com esse amassador de batata, eu vou amassar. Gente, não é assim. Eu errei. Eu vou ter que voltar. Não é aqui no saco que eu vou coar ainda. Eu vou coar na peneira. Aqui, no caso, nesse escorredor. Nunca iria dar certo daquele jeito. Eu vou reservar um pouco desse sem coar, mais um pouco.
Conseguimos coar, então tem uma parte da massa aqui. Eu coei novamente a água que nós tínhamos coletado da primeira coada aqui. Eu coei mais uma vez aqui e ainda tem outro restinho que eu vou passar nesse pano, que ele tem uma malha mais fina. Esse daqui a malha não é tão fina, então deixa passar, olha aqui, ó. Passou pela tela do tecido. Vai para esse pano aqui mais fechado. É mais fácil espremer assim, vai dando tipo um nó aqui, outro nó aqui. Agora vamos para o fogão para apurar. Mas tem uma coisa, lá no fogão nós não vamos usar toda a massa de uma vez. Então eu tenho um montante aqui, eu vou deixar a metade aqui no prato. Só vou pegar a metade da massa total de açúcar. Bem importante isso. Então aqui eu estou com a metade da massa. Nós vamos colocar todo o açúcar, 615 gramas. Na verdade, a medida é 1 kg de azuki cru e 950 gramas de açúcar. Eu fiz 650 gramas de azuki e vou colocar aqui 615 gramas de açúcar. Todo açúcar. Aqui eu estou devolvendo aquele líquido que eu coei na peneira, né, e tirei sem jogar aquela primeira água que foi cozida também. Essa é uma dica muito importante. Então talvez você já tenha comido manju, em que o recheio, o anko, ele é meio farofento assim. Aquilo é porque foi tirado toda essa viscosidade natural do azuki. Então por isso que eu guardei esse primeiro caldo, primeiro líquido do cozimento, antes de adicionar muita água. Então eu tirei essa parte aqui que eu vou adicionar agora. Isso dá toda a diferença no anko. Então por que a gente separa uma parte e põe todo o açúcar aqui? Porque aqui nós vamos dar uma apurada nessa metade e quando já tiver mais apurado e antes que ele comece a querer estourar assim para queimar a gente, então aí nós vamos colocar o restante da massa. Porque quando a gente coloca o açúcar ele derrete e fica bem aquoso. Então vamos nessa primeira etapa tirar toda a água que criou aqui. Eu já vou colocar o sal porque sempre acabo esquecendo. É uma pitada de sal, acentuar mais o sabor do doce aqui. Quando tiver na hora de juntar o restante, eu volto a mostrar. Já está apurando mais, olha, se eu faço a colher de pau aqui no fundo, dá para ver um pouco o fundo. Então agora eu vou desligar porque está muito quente e vou colocar essa outra parte. Com muito cuidado, devagar. Já está bem próximo do ponto. Dá para ver facilmente o fundo da panela. Tá quase. Quando chega no ponto, quando a gente vira a panela, ele vem todo assim pro lado, caindo. Já está quase bom. E eu não quero esse anko aqui, eu não quero fazer muito duro, quero fazer ele mais pro macio. Tá quase, eu já vou desligar. Como essa panela é muito grossa,
Então eu vou continuar misturando ainda um tempo, até a panela esfriar um pouco mais para poder tirar. Ficou mais tempo na panela, pode acontecer que fique mais ressecada essa parte. É pesada, é trabalho manual mesmo. Nossa, cansa. Foi meia hora assim, na força mesmo. Mas valeu. Este foi o vídeo de como fazer anco de feijão azuki. Um grande abraço, até o próximo vídeo. A fazer um bom anco. Os nossos ingredientes. Põe na panela, põe para ferver. Aliás, eu já tenho o feijão cozido e nós vamos agora para o próximo. Ah, é mesmo. Ixi. Vou devolver lá. Ou eu ponho aqui. Ponho aqui. Na verdade, é 1 quilo de azuki cru. Na verdade, é 1 quilo de azuki cru. Mas valeu. Esta foi, então, a aula. Quer dizer, não. Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho 3 cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em bebidas probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos, que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir esses alimentos. Eu tenho um segundo curso, Fermentação de Vegetais. Posso dizer que é um curso mais robusto, com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa, fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado, não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo, da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você.